A Bíblia diz que nos últimos tempos a humanidade vai adorar o dragão, a besta e a imagem. Não é assim? Nós somos especialistas em tentar identificar o que é a adoração à besta e à imagem. Essa palavra besta não é bem traduzida em português, porque no original simplesmente quer dizer um animal. E a palavra besta em português tem um sentido pejorativo. João viu um animal, zoé, é a palavra no grego, de onde vem zoológico, zoologia. E a Bíblia fala, o ano passado, quando eu falei aqui, mencionei a última controvérsia teológica. Adoração ao dragão, besta e imagem. Como dizia, nós somos especialistas nos dois primeiros. Na adoração ao dragão, eu não me lembro de ter ouvido algum sermão sobre esse assunto. E como o dragão está sendo adorado em múltiplas maneiras por este mundo afora, e inclusive dentro da nossa igreja, e a gente parece que não se apercebe, então eu julgo de suma importância falar sobre o assunto. A adoração ao dragão envolve o desenvolvimento do espiritualismo, que é mais abrangente do que simplesmente espiritismo. 3, 1 a 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E baseado nesta mentira, nesta primeira mentira, abertamente contrário ao que Deus havia dito, se desenvolveu o espiritualismo que está espalhado por toda parte hoje. Isaías 8:19. Agora nós estamos cerca de 750 anos antes de Cristo. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Hoje em dia existe muito de ocultismo por aí, e de consulta aos mortos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós voltaremos a esse texto. Não existe parceria entre a adoração a Deus e aos demônios. Deus e Satanás não trabalham em parceria. Estão diametralmente opostos em seus interesses. Deus querendo salvar e o diabo querendo destruir e matar, por todas as formas possíveis. E o espiritualismo é algo que existe hoje como sua obra mestra. Mais um texto. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Aliás, tem dois textos, mas eu vou ler esse aqui primeiro. 16, 13 e 14. Em referência à sexta praga, que é o Armagedon, cuja preparação já está em andamento, diz aqui: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vê se vocês agora me ajudam aqui a estabelecer alguma coisinha. Se nós temos aqui a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, porque esta batalha é a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque a humanidade está em pungente revolta contra o governo do céu. E Deus tem tolerado. Mas vai chegar o dia em que ele diz: chega. E como está na 7ª praga, que nós mencionamos aqui sábado passado, está feito. Agora é a batalha de Deus. Ele vem acertar quantos com a humanidade? Vocês querem medir forças comigo? Vocês têm Satanás e os demônios como vossos chefes? Então agora chegou a hora. Chega de rebelião no universo e no planeta Terra. E agora vejam, para que haja uma guerra tem que ter pelo menos 2 partidos, não é assim? Pelo menos. E aqui nós temos um partido. Quem forma este partido? Preste atenção. O dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta neste capítulo é uma referência à imagem no capítulo 13.
os três grandes poderes do mundo, representados pelo espiritualismo e paganismo, o catolicismo e o protestantismo, mais os reis da terra, que nós lemos aqui, mais os demônios. Esses formam um partido. Qual é o outro partido? Veja aí o verso seguinte, 15, capítulo 16. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja sua vergonha. Quem são estes aqui que estão vestidos com as vestes da justiça de Cristo e que estão em pé nesta ocasião do desfecho do Armagedon? Quem são? Toda semana, todos os dias eu estou falando. Os 144 mil. Não é assim? Dá para ver aqui? Se toda a humanidade estará reunida, o dragão, a besta, a imagem, os reis da terra, os demônios, quem é que sobra? E só uma batalha do Deus Todo-Poderoso é que pode ganhar essa batalha, porque quem são os 144 mil contra o resto do mundo e os demônios? Por isso, a gente tem que estar do lado de Deus. E isso começa aqui e agora. Não é assim? Pois bem, mais um texto, Apocalipse 13, verso 4. Falando aqui dos últimos tempos, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu essa autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. Nesta noite nós estamos focalizando a adoração ao dragão. Desde aquela primeira mentira, lá no Jardim do Éden. O espiritualismo vem conquistando adeptos, a necromancia, consulta aos mortos, e todo tipo de fenômenos sobrenaturais que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, já sabemos qual é a fonte. Não é assim? Muito bem. Nós temos o espiritualismo pagão. As filosofias, não digo filosofias, mas também não dá para chamar de religião, mas em todo caso vamos chamar de religião. Dentro do paganismo, todos eles cultuam os mortos. E na maioria deles, eles tocam tambores para chamar os espíritos. E aquela batida contínua é uma maneira que se usa ainda hoje na sociedade moderna, nossa, civilizada, não só em tribos indígenas lá do sul do Pacífico, por exemplo, e outros lugares. Existe o espiritualismo pagão, existe o espiritualismo cristão. Todas as religiões e denominações que acreditam na imortalidade da alma, isso é espiritualismo. Vem lá do Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Quando morre, na realidade, não morre. Quer dizer, morre uma parte, não morre tudo. Mas o ser humano não é uma dicotomia, ele é uma unidade indivisível. E a Bíblia diz em Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. E não vou entrar em detalhe de alma e espírito hoje à noite. Existe o espiritualismo das artes marciais, especialmente Kung Fu e Karatê. Quem conhece um pouquinho sobre essas artes, o fundo é tremendamente espiritualista, com pensamentos de superpoderes. Existe o espiritualismo das medicinas alternativas, iridologia, por exemplo, e outras medicinas alternativas. A dieta macrobiótica, a parte de alimentação vegetariana é boa. Agora, a filosofia que tem por trás, que tem que ver com o equilíbrio de energia. E todas essas medicinas alternativas que vêm lá do Oriente, tem que ver com o equilíbrio de energia, do bem e do mal. Estando em equilíbrio, o corpo tem saúde. Estando em desequilíbrio, fica doente. E aí tem as duas forças, Yin e Yang, que vocês já ouviram falar por aí. E como todas essas medicinas alternativas usam um regime alimentar razoavelmente vegetariano, nem sempre bem equilibrado, mas razoavelmente vegetariano, então, qualquer doença que alguém tenha, ao mudar a dieta e tentar seguir a dieta original lá do Jardim do Éden, vai melhorar 50%, 80% de qualquer doença. E atribuem mais à filosofia do que à alimentação em si. As medicinas alternativas. Não vou falar hoje sobre iridologia, porque tem muita outra coisa para dizer aqui. E é uma das medicinas alternativas que é usada em alguns círculos nossos. No Brasil, eu já tive alguns problemas com esse pessoal. Existe o espiritismo propriamente dito.
em suas múltiplas formas. E, além disso, existe a Igreja de Satanás diretamente, que foi fundada por LaVey na década de 50, aqui na América. E lá na Flórida tem o QG, onde preparam os sacerdotes e sacerdotisas de Satanás. E certa vez, quando eu estava com meu filho, morava aqui, e a minha esposa, nós estávamos na Flórida e fomos a uma academia nossa lá. Academia, não academia de ginástica, academia de escola secundária. Nós fomos a uma escola nossa lá na Flórida, próxima a Orlando, e uma senhora que tinha sido sacerdotisa de Satanás fez uma palestra ali, indicando as coisas horrorosas que acontecem dentro do satanismo, e mais do que a gente já leu a respeito. E na igreja de Satanás, tudo é preto. E o sacerdote também se veste de preto e usa uma caveira de carneiro ou de boi. Quando alguém morre, traz o caixão para a igreja deles, se é que dá para chamar de igreja, e encomenda a alma ao diabo. No Brasil, nas cidades de Recife e Vitória, estão as principais igrejas de Satanás. E esses tempos apareceu uma reportagem lá no Brasil sobre as coisas horrorosas, objetos que eles têm lá para adoração e o tipo de culto que fazem lá, coisas horrorosas, quase inacreditáveis. Entre as formas de espiritualismo, existe também a leitura da mão, existe cartas, tarô, clarividência. Vocês já ouviram falar em clarividência? Clarividência é ver claro. Onde existe o espiritualismo hoje? Na maioria dos lares adventistas. Dentro de uma caixa chamada televisão. Começando com os desenhos animados. Há milhares de programas de desenhos animados. E se uma criança ou adolescente quiser passar 24 horas por dia, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, sempre terá programa novo para assistir. Eu tenho um artigo aqui da revista Seleções. Não é da Sra. White. E nem da Bíblia. E nem da cabeça de nenhum pastor adventista. Da revista Seleções. Se liga nessa. Está escrito aqui. Este é um artigo que fala sobre os desenhos animados, de um modo geral, e menciona alguns aqui, como Beyblade, Dragon Z, ou Dragon Z, As Meninas Superpoderosas, Bob Esponja, Músculo Total, Pokémon, etc. E então diz aqui que os desenhos animados, eles apresentam a eterna luta entre o bem e o mal. E por vezes não se sabe quem é o bem, quem é o mal. E as crianças ficam vidradas disso aí. E certas mensagens que apresentam que os adultos não percebem, mas as crianças percebem. E você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Ao apresentar aqui, diz aqui o artigo, os desenhos animados estão cheios de dragões, demônios, monstros e feiticeiros. Qual é o desenho animado que as nossas crianças assistem que não tem um ou os quatro? Vocês percebem onde é que está o espiritualismo? Vocês percebem por que o comportamento das crianças hoje é como é? Quando viajo por aqui e por ali, e que ou a minha esposa ou eu contamos a história das crianças, a gente percebe algumas crianças que ficam quietas, e tem umas outras que parece que tem pulga pelo corpo todo. Simplesmente não consegue ficar quieta. Eu já sei. Entre outras causas, o desenho animado contribui fortemente porque irrita o cérebro. É uma coisa demoníaca. Há outras causas, não é? Lá no colégio em Taquara, o ano atrasado, havia 2 meninos gêmeos. Eles eram vidrados na internet e jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos acompanham mais ou menos os desenhos animados. E estão cheios de monstros e demônios e heróis e super-heróis e etc. Né? E o objetivo principal é matar, 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 matar. E o diabo disse, certamente não morrereis. Então disseram, não morre mesmo. Mas esses dois, um deles, simplesmente não conseguia ficar quieto. E cheio de trejeitos. Uma hora com o ombro assim, outra hora com a cara assim. Não conseguia ficar quieto um segundo. O ano passado, eu almoçava no refeitório, e daí um menino veio sentar comigo, a mesa onde estava, um menino aí de uns
uns 11 anos, aluno do internato, lá de Minas Gerais. E eu moro lá em Taquara, no Rio Grande. Ele veio e sentou à frente, eu o cumprimentei, perguntei de onde é que ele era, ele não me olhava. Ele simplesmente, quando ia comendo assim, olhando para cá, olhando para lá, conversando comigo, de repente levantou, foi lá não sei aonde, daqui a pouco voltou. Eu perguntei para ele, meu filho, você assiste desenho animado? E ele disse, não, desenho animado não, mas eu passo muito tempo com jogos eletrônicos. Uhum. Agora, pasmem o que diz aqui. Os personagens dos desenhos animados, artigo das seleções, os personagens dos desenhos animados nunca morrem, eles se transformam. O que é isso? Certamente não morrereis. Vocês estão vendo onde é que está o espiritismo? O espiritualismo? Aparece lá um herói com uma vestimenta à prova de qualquer raio, não é? E uma arma super poderosa e dá um tiro no outro lá que está lá super protegido. O outro lá some e aparece aqui mais forte ainda. Espiritualismo. Vocês veem onde é que nós estamos? Nos nossos lares, no lar adventista. Eu fico simplesmente apavorado. Eu nasci num lar adventista. Eu fico apavorado. Até que ponto nós chegamos? Agora vocês entendem, depois de eu ler essas passagens da Bíblia, e ler esse texto aqui, onde a Bíblia diz que nos últimos tempos, toda a humanidade vai adorar o dragão, a besta e a imagem. Olha o que nós temos, até dentro da nossa igreja. Qual é o lar que não tem desenho animado da televisão? Só me diga. Pode ser que exista algum aqui nessa noite, mas é muito raro. Muito, muito raro. Estão percebendo?